Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência, hoje falando sobre vampirismo. Estamos no nosso 7º programa desta série, onde estamos falando sobre fixações mentais, capítulo 9 do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Sebastião, interessante que assim estamos falando do tema vampirismo e acabamos nos atendo a esse sistema familiar, que talvez seja então o campo onde se tem mais então essa questão de vampirismo, porque são filhos que muitas vezes carregam dores dos pais, por mais que tenhamos lido isso de uma forma onde filhos não respondem pelos erros dos pais. Porém, né, dentro até da questão da constelação familiar, onde a gente estuda muito essas questões familiares sistêmicas, muitas vezes eu quero carregar a dor do outro. E os pais também, de alguma forma, também querem carregar nesse contexto algo nesse sentido pelos filhos. E é uma forma de vampirismo, né? Mas vamos analisar por uma outra angulação e pedimos para o telespectador ainda continuar sentado, respirando fundo, tomando uma aguinha e etc. Nós evoluímos dentro de outros seres. Allan Kardec, Revista Espírita, 1868, um adendo da 5ª edição que nós colocamos. Mas analisando aqui o Dr. Moore, que acreditava nos elementais quando encarnado, e depois nós vamos a Camille Flammarion, veja lá. Primeiro, é perguntado a ele, mais ou menos assim: lembrai-vos do vosso amigo, o senhor Lobar? Ou Jobá, mais ou menos assim. Sim, eu estou frequentemente com ele. E aí pergunta para ele, crede nisso sempre? Que ele perguntou primeiro se ele cria, se ele acreditava nos elementais. É mais ou menos assim. Que entendeis em vossa vida por gnomos? Entendia que esses seres podiam materializar e tomar formas fantásticas. Então, eles podiam tornar-se tangíveis, porque o corpo dele é híbrido, ele pode ser invisível ou tangível. E aí, credes nisso sempre? Quer dizer, continua acreditando? Mais do que nunca, porque agora ele está diante do fato. Disso tenho agora a certeza. Mas gnomo é uma palavra que pode parecer ter muito de magia, pode parecer ter muito de magia. Gosto melhor de dizer agora espírito, ao invés de gnomo. E agora imagina Camille Flammarion. A alma humana em nosso corpo terrestre, sobre a terra, rege sem disso se aperceber todo o mundo de almas elementares formando as partes constitutivas do seu corpo. Se os elementais são espíritos, quantos elementais estariam dentro do nosso corpo para quem tem dificuldade de admitir que vários espíritos podem animar o seu corpo? E admitindo, segundo as orientações do cientista que está assombrando o mundo com as suas pesquisas e comprovações, Michio Kaku, na obra Mundos Paralelos, a árvore genealógica pode ser um espírito único. E admitindo a possibilidade da menina Clary, que está na Revista Espírita, anotada por Allan Kardec, quando desencarna aos 13 anos, é promovida ao guia espiritual da família. E o guia espiritual, sendo a consciência da família, o espírito dentro do qual os outros estariam, que diferença tem isso agora? Então, agora vemos que o grupo familiar é um ser, onde um órgão está sendo ocioso, sugando o suor do outro, como uma célula cancerígena dentro do nosso contexto biológico. Então, quando assumimos a nossa responsabilidade sem carregar a cruz do outro e exemplificando, libertando o outro para que ele possa fazer também por sua vez, porque como nós estamos fazendo o laboratório de dever e caridade, que é um dos capítulos do próximo livro, percebemos desde Kardec que caridade nunca foi dar coisas. Caridade, em primeiro lugar, segundo Kardec, é a sublimação da personalidade. Para Joana de Ângeles, a autoiluminação. Para Emmanuel, a autossublimação. Emmanuel chega ao ponto de afirmar que uma coisa é a beneficência, que alivia a situação. Outra coisa é a caridade, que soluciona a situação. Dever é quando damos o pão a quem tem fome. Caridade é quando ensinamos esse ser a ganhar o próprio pão.
Então nós percebemos que na família, enquanto a mãe fizer pelo filho, ele não vai crescer. Enquanto ela mantê-lo como parasita, eu não sei onde estão as nossas autoridades, onde estão essas mentes, essas consciências que deturpam o ensinamento espiritual e não permite que uma criança trabalhe, pelo menos fazendo o que lhe é necessário, arrumar o seu quarto, guardar o seu sapato, guardar os seus brinquedos, fazer alguma coisa dentro da sua própria realidade. Nós não vamos escravizar a criança para que ela seja um adulto antes do tempo, mas ela tem que assumir responsabilidade pelo seu contexto. Lavar um prato, fazer uma comida, lavar até a sua roupa, alguma coisa dentro de casa, isso não vai diminuir a criança, desde que não prejudique nos seus estudos. E até alguma coisa a mais poderia ser feita, porque eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade. E a coisa que eu mais agradeço ao meu pai por ter me dado essa oportunidade. Porque o Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, esse mestre, doutor, educador, cientista, espírita, se ensinarmos aos nossos filhos de 0 a 3 anos a respeito de Deus e de trabalho, pode soltá-los que eles não erram o caminho. E agora nos proíbem de aprendermos a gerenciar o nosso próximo universo, nosso próprio universo, dando tudo na mão. Acha que amor é dar coisas. Dar coisas não é amor, é se livrar da responsabilidade. É melhor eu dar um tablet para o meu filho do que dar carinho, atenção, a instrução e ensiná-lo a fazer alguma coisa que realmente vai acrescentar na sua vida. Então nós precisamos repensar, e Emmanuel está aí reencarnado com a falange de centenas de espíritos para reorganizar o processo educacional em nosso planeta e, ao mesmo tempo, não é só em nosso país, em nosso planeta e, ao mesmo tempo, o processo político-social na sequência após o mecanismo educacional. Quando, pegando o seu exemplo, quando um pai ou uma mãe, dá coisas aos seus filhos, ao invés de estar dando, então, o carinho, a atenção, isso é uma forma de vampirismo? Exatamente, é uma forma de irresponsabilidade e negligência. Porque eu terceirizo aquele bem-estar do filho, porque ele tendo coisas, ele para de me perturbar. Ao invés de dar a atenção, dar a instrução, dar a explicação, pegar na sua mão, fazer a lição, ensiná-lo a crescer. Como uma música chamada Guri. Só na interpretação, feita por nosso amigo, esse missionário do Cristo, chamado Sérgio Reis. Que muitas pessoas nem prestam atenção nas músicas, porque às vezes a gente fala que é música sertaneja e coisas belíssimas. Onde tem um verso, eu não vou ser fiel totalmente ao verso dessa música, a essa estrofe. Mas ele fala que querer bem a um filho é ensiná-lo a crescer. Ensiná-lo a crescer sem nossas mentiras. Mas ele começa. O homem quando filho. O homem quando filho. Então ele vai aprendendo com as histórias dentro do lar. E percebe que querer bem a um filho não é só ensiná-lo a crescer, é ensiná-lo a crescer sem nossas mentiras. Porque às vezes nós criamos um mundo de fantasia e queremos, como o pai do Buda fez isso com ele. Lembrei. Você entendeu? Trancá-lo para que ele não tenha contato com a realidade. Então eu vou segurar o meu filho para que ele não vá ao cinema, para não ter contato com a galera que lá está. Isso é a pior coisa. Então eu vou criar antídotos morais no meu filho, vou orientá-lo, vou prepará-lo para o mundo, porque ele vai viver no mundo sem ser do mundo, que é o que nos ensinou Jesus, e agora eu posso soltá-lo na certeza que ele não vai se corromper. Porque eu ensinei a ele valores morais, ensinei a ele a honestidade, porque eu não só ensinei, eu sou o que eu passei para ele. Porque só ensinar é uma coisa. Eu preciso ser o que eu passo para o meu filho. Eu como pai, eu como mãe, eu como educador. Porque do contrário, são coisas ilusórias, coisas fictícias que não vão acontecer, não vão se concretizar. Se eu faço isso, mas apenas em palavras e não em exemplos, isso não tem a força, né? Não se sustenta. Com certeza não. O que sustenta, que faz a sedimentação quando eu falo com o meu filho, é a minha exemplificação após falar. Ele vai perceber que o que eu falei para ele é exatamente o que eu vivo. Agora, se eu falo uma coisa e faço outra, aí não dá certo. Então a gente pode olhar nesse quesito, né? Pegando esse tema vampirismo.
olhando que a gente se ateve bastante à questão familiar, mas a família, dentro de um contexto social, é muito voltado para ainda algo mais íntimo, né? Então, antes de sairmos para este mundo lá fora, a nossa família, esse primeiro mundo que nós temos contato, também não deixa de ser uma forma de olharmos para esse nosso mundo interno, né? Exatamente, porque a família é um retrato do nosso mundo interior e, ao mesmo tempo, a família é a célula base da sociedade. Então, se essa célula é saudável na família, ela tende-se a influenciar a sociedade. Se uma célula do meu corpo está saudável, ela tende a contagiar as demais para que o corpo inteiro seja saudável. É extremamente importante tudo isso, né? É bem válido todas essas informações que o Sebastião nos trouxe e com certeza bem aplicável para a nossa vida, porque todos nós, esse é um tema que cabe para todos nós temos convívio e fazemos parte de um contexto familiar, independente de como se encontre, né? Então, são ótimas reflexões e um local bem propício para já experienciarmos. E estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigada, Sebastião, por toda essa explicação, por tudo isso que você nos trouxe de informações e esse convite para realmente irmos à prática, irmos à vivência. Usando as palavras de André Luiz e agradecendo de Alexandre, vampiro é todo aquele que suga o suor alheio. Isso aí. E você que então esteve e está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser assisti-lo novamente, repassar para outras pessoas, assistir aos outros programas da nossa série de séries anteriores, entre no nosso site tvmundomaior.com.br. Dúvidas ou sugestões para o nosso programa? Mande-nos um e-mail despertar@tvmundomaior.com.br. Agradeço imensamente sua companhia, sua atenção e já deixo aí o convite para estar conosco na próxima semana no nosso programa número 8. Até lá!